Caríssimos irmãos e irmãs, com este primeiro domingo do Advento, damos início ao novo ano litúrgico da Igreja. De fato, o início término do ano litúrgico da Igreja não coincide com o início término do ano civil. Iniciando o ano litúrgico, nosso Senhor Jesus Cristo nos convida a termos sempre diante dos nossos olhos o fim último para o qual fomos criados e a estarmos preparados para o encontro com o Supremo Juiz. Nesse sentido, convém estarmos exercitados na prática de uma das virtudes muitas vezes esquecidas em nossos dias, que é a virtude da vigilância. A antífona da entrada da missa de hoje dá o tom da liturgia da palavra e de toda a missa que hoje estamos celebrando. Assim diz a antífona, extraída do Salmo 24. A vós, meu Deus, elevo a minha alma, confio em vós que eu não seja envergonhado. Não se riam de mim, meus inimigos, pois não será desiludido quem em vós espera. Com o Advento é essencialmente um tempo que nos interpela a refletir sobre a vinda do Senhor. Tomamos as palavras de São Cirilo de Jerusalém a respeito dessa vinda. Na verdade, São Cirilo ele fala de duas vindas de nosso Senhor Jesus Cristo, assim se expressando. Abre aspas, anunciamos a vinda de Cristo, não apenas a primeira, mas também a segunda, muito mais gloriosa, pois na primeira revestiu um aspecto de sofrimento, mas a segunda manifestará a coroa da realeza divina. Na primeira vinda, ele foi envolto em faixas e reclinado no presépio. Na segunda, será revestido no manto de luz. Na primeira, ele suportou a cruz sem recusar a sua ignomínia. Na segunda, virá cheio de glória, cercado de uma multidão de anjos. Virá o Salvador, não para ser novamente julgado, mas para chamar a juízo aqueles que se constituíram seus juízes. Ele que, ao ser julgado, guardará silêncio, lembrará as atrocidades dos malfeitores que o levaram ao suplício da cruz e lhes dirá: eis o que fizeste e calei-me. Naquele tempo, ele veio para realizar um desígnio de amor, ensinando aos homens com persuasão e doçura, mas no fim dos tempos, queiram ou não, todos se verão obrigados a submeter-se à sua realeza. Olhando o Evangelho que hoje nos é proposto, verificamos que, para São Mateus, a vinda do Senhor é certa, embora ninguém saiba o dia nem a hora. Aos que creem, resta, segundo o ensinamento de São Mateus, estar vigilantes, preparados e ativos. Para transmitir esta mensagem, o evangelista, então, se utiliza de três quadros. O primeiro quadro, que corresponde aos versículos 37 a 39, é o quadro da humanidade na época de Noé. Os homens viviam, então, numa alegre inconsciência, preocupados apenas em gozar a sua vidinha descomprometida, e quando o dilúvio chegou, apanhou-os de surpresa e despreparados. Então, se o gozar a vida ao máximo for para o homem a prioridade fundamental, ele arrisca-se a passar ao lado do que é importante e a não cumprir o seu papel no mundo. De acordo com o segundo quadro do Evangelho de hoje, que corresponde aos versículos 40 e 41, esse quadro nos coloca diante de duas situações da vida cotidiana: o trabalho agrícola e a moagem do trigo, dentro da cultura da época. Então, os compromissos e os trabalhos necessários à subsistência do homem também não podem ocupá-lo de tal forma que o levem a negligenciar o essencial, que é a preparação para a vinda do Senhor. Por fim, o terceiro quadro, que corresponde aos versículos 43 e 44, coloca-nos frente ao exemplo do dono de uma casa que adormece e deixa a sua casa ser saqueada pelo ladrão. Então, os crentes não podem nunca deixar-se adormecer, pois o seu adormecimento pode levá-los a perder a oportunidade de graça, que é esse encontro com o Senhor que vem. O que é que significa, então, para nós estar vigilantes, estar atentos, estar preparados para acolher o Senhor? Significa, fundamentalmente, acolher todas as oportunidades de salvação que Deus nos oferece continuamente. Se Ele vem ao nosso encontro, se Ele nos desafia a cumprir uma determinada missão e nós preferimos continuar a nossa vidinha fácil e descomprometida, nós estamos, por assim dizer, a perder uma oportunidade de dar sentido à nossa existência inteira. O Evangelho que nos é proposto
apresenta alguns dos motivos que impedem os homens de acolher o Senhor que vem. Fala da opção por gozar a vida sem ter tempo nem espaço para compromissos sérios. Quanta gente aos domingos tem todo o tempo do mundo para dormir várias horas, mas não se lembra, não reserva um momento para celebrar a fé católica, a sua fé na qual foi batizado indo à missa. Fala do viver obcecado com o trabalho, esquecendo tudo mais. Quanta gente que trabalha várias horas por dia ao longo da semana e esquece que tem uma família, que tem filhos para cuidar, e que precisam do seu regaço, do seu amor. Fala também do adormecer, do instalar-se, não prestando atenção às realidades essenciais da vida. A segunda leitura da Carta aos Romanos, que nos é apresentada também neste domingo, São Paulo coloca assim: sabemos em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando, despojemo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. Procedamos honestamente como em pleno dia, nada de glutonerias e bebedeiras, nem de orgias sexuais e imoralidades, nem de brigas e rivalidades. Pelo contrário, revestivos do Senhor Jesus Cristo. A questão fundamental que está em jogo aqui neste texto de São Paulo aos Romanos é o da conversão. Os que cremos somos convidados a deixar a vida das trevas e a embarcar decididamente na vida da luz. As trevas aqui caracterizam essa realidade negativa que produz mentira, injustiça, opressão, medo, covardia, materialismo, e que é uma realidade que toca tantas vezes, direto e indiretamente, a nossa existência. E a luz, por sua vez, é a realidade de quem vive na dinâmica de Deus. Portanto, falar de conversão implica falar de uma transformação profunda das estruturas e dos corações. Quais são, na sociedade, as estruturas que são responsáveis pelas trevas que envolvem a vida de tantos homens? O que é que na igreja é menos luminoso e necessita de conversão? O que é que em mim próprio é necessário transformar com urgência? Quase todos nós somos pessoas razoáveis e sérias e não andamos, logicamente, todos os dias em bebedeiras, devassidões, libertinagens e discórdias. Mas, apesar da nossa bondade e seriedade, é possível que o cansaço, a monotonia, a preguiça nos adormeçam, que caiamos na indiferença, na inércia, na passividade, no comodismo. É possível que deixemos correr as coisas e que esqueçamos os compromissos que um dia assumimos com Jesus e com o Reino. É para nós que Paulo hoje grita: acordai, renovai o vosso entusiasmo pelos valores do Evangelho. É preciso estar preparado, sempre preparado para acolher o Senhor que vem. Há também neste texto um convite à virtude da esperança. O Senhor que vem, a noite vai adiantada e o dia está próximo. Deus, Ele jamais nos abandona. Ele continua a vir ao nosso encontro e a construir conosco esse mundo novo de justiça e de paz. Por muito que nos assustem as trevas que envolvem o mundo, a presença de Deus garante-nos que a injustiça, a exploração, a morte não são o final inevitável. A última palavra que a história vai ouvir é a palavra libertadora e salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Por fim, a nova relação com o Senhor, inaugurada por Cristo, consistiu em reacender a luz de Deus nas trevas da existência humana, acabar nas áreas opacas do pecado, e também da morte. O Deus que disse: do meio das trevas brilha a luz. Foi Ele mesmo que reluziu em nossos corações para fazer brilhar o conhecimento da glória de Deus que resplandece na face de Cristo. Vigiar significa, então, nas palavras de Monsenhor João Cladias, arrancar energicamente, sem contemporizações, qualquer raiz de pecado que haja em nós. Tudo o que implica risco para a salvação eterna e para a nossa santificação deve ser cortado, fazendo todo esforço para perseverar no caminho da perfeição, com vistas a não atrasar o dia magnífico em que Maria Santíssima dirá: o meu imaculado coração triunfou. Abençoe o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ven, Señor Jesús, Maranatha.
ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, si ven pronto, Maranatha, ven Señor Jesús, Maranatha, ven Señor